Fair Players, aqui é a Isa. E aqui é o Marcelo. E começa agora mais um episódio do Fair Play, podcast do Recreio, onde falamos sobre esportes e estilo de vida de forma 100% fair. E hoje, Marcelo, a gente vai conversar com o Manuel Morgado, farroupilhense que é movido pela paixão por viagens e aventura. Inclusive, a lista é gigante, né? A lista é gigante e por todas as regiões do mundo, né? Já escalou as dezenas das principais montanhas do mundo, incluindo as mais altas da América do Sul, no Aconcagua, da América do Norte, no McKinley, da Europa, em Elbrus, da África, em Kilimanjaro e da Oceania, em Kosciuszko. Acho que falei certo. Depois a gente vai saber se eu falei certo, o que dá para melhorar na minha pronúncia, Isa. O que mais que ele... Além disso, né? Olha, geografia nunca foi o meu forte, mas esse marco aqui foi surpreendente, porque em maio de 2010 ele se tornou o 8º brasileiro a atingir o feito de escalar o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Isso não é novidade para ninguém. Então, é uma honra gigante te receber, Manuel. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, a honra é minha. Obrigado a quem está ouvindo e assistindo e obrigado ao clube por me receber. Vou começar perguntando, foi certo na pronúncia aqui na última? Kosciuszko. Viu? Mas estava bem, estava muito bom. Tava indo no caminho, muito bom. Bom, a gente soube que antes de se dedicar 100% ao lifestyle aventureiro, tu já exerceu a medicina como médico pediatra. Então, em que momento a paixão por viajar se tornou tão iminente a ponto de se dedicar 100% a isso? Quando que foi esse ponto de virada na tua vida? Na realidade, eu sempre viajei, desde muito cedo. No tempo da faculdade, eu comecei a ir para fora do Brasil. Quando eu tinha 17 anos, eu fui para a Bolívia e vi Montanha Nevada pela primeira vez. E aí eu acho que já foi assim um toque de que isso tinha que fazer parte da minha vida. E eu sempre gostei muito de medicina e continuo gostando, mas depois de algum tempo exercendo a profissão, eu percebi que o estilo de vida não era aquilo que ia me deixar feliz. Então, em 89 eu saí do Brasil, viajei bastante, muito pela Ásia, que foi sempre o lugar que mais me atraiu. E em 91 eu resolvi abrir uma empresa aqui no Brasil, a Morgado Expedições, e desde então eu venho fazendo isso. Mas, e todo mundo me pergunta se foi uma transição difícil, né? Largar a medicina para isso. Mas eu acho que eu tinha tanta certeza de que não era aquele o caminho que eu queria seguir que nem foi tão difícil assim. O nosso podcast, né, ele tem esse foco do esporte e do lifestyle, e tu agrega um pouco das duas coisas, né? Porque não é só um esporte, é uma escolha de vida, né? Como é que tu agrega essas duas partes? A parte esportiva, porque exige também de ti um preparo físico bem legal para conseguir superar esses desafios, mas também colocar isso junto com o estilo de vida. Então, bom, eu acho que as coisas foram também acontecendo no decorrer da minha vida. Primeiro trekking, depois montanha, depois começar a escalar. Mas eu nunca fiquei só nisso. Eu gosto de qualquer esporte. Então eu já fiz caiaque de corredeira, caiaque oceânico, viagem de bicicleta. E isso que me atrai é você juntar as duas coisas. Juntar viagem com atividade física, com conhecer lugares, com meios de transporte que são movidos pelo meu corpo e viver de forma saudável, né? Então isso tudo faz parte de um grande conjunto de coisas que me atraem e sempre me atraíram. E como que foi a experiência da tua primeira montanha escalada? Primeira montanha. Então, eu sou muito cuidadoso com tudo que eu faço em termos de ter a experiência necessária, de fazer gradualmente tudo que eu faço. Então a primeira montanha, na realidade, não foi uma grande montanha, foi uma pequena montanha que era o que eu me sentia seguro para fazer, mas já sabendo que aquilo ia me pegar pela vida, e foi o que aconteceu. Esse primeiro lugar que eu fui na Bolívia, que
chama Chacautaia, que é onde eu vi neve pela primeira vez, foi marcante, foi assim uma revelação, assim, estar na frente daquela montanha e olhar para aquilo e ficar sem fôlego, né? Então isso foi bem bacana. Sabe que esse tipo de eh, oportunidade e decisão de vida não é uma situação somente tua, muitas pessoas fazem essa escolha de vida, essa decisão de caminho de vida, né. Como é que tu convive com essas pessoas? Vocês têm esse contato? Existe algum desafio que é mais isolado, mais sozinho, e alguns que é possível fazer em grupos? Como é que é isso no dia a dia? Ou no dia a dia não, em cada expedição, em cada experiência? Então, eu tenho duas partes na minha vida, né? Desde que eu saí do Brasil, desde que eu deixei de ser médico, eu me prometi que eu ia trabalhar, mas eu também ia ter um tempo para mim. Então, na minha vida sempre tem esses dois componentes. Eu, de modo geral, guio 6 meses por ano e faço as minhas expedições, das coisas que eu desejo fazer. E as duas coisas são muito importantes para mim, de modo que, ao final dos 6 meses de trabalho, eu estou já com um monte de planos e sonhos das coisas que eu quero fazer, das minhas expedições privadas, particulares, mas quando chega ao final disso, eu já estou com vontade de guiar de novo. E isso é uma coisa que eu acho muito importante para mim, associar trabalho com prazer. Fazer alguma coisa que você gosta em termos de trabalho, porque trabalho ocupa uma parte grande da vida da gente. Então, você ter a oportunidade de gostar realmente do que você faz, eu acho muito importante. Daí o que eu vejo com os meus grupos são lugares que eu já fui e já fui várias vezes, e daí é uma outra história, é a história de você ver pelos olhos dos meus clientes o que eles estão experimentando, experienciando, né? E ver também no decorrer desses dias das viagens que a gente guia, como as pessoas vão se sentindo mais à vontade, vão se sentindo mais capazes de fazer aquilo que elas se propuseram a fazer. E eu acho muito interessante isso que tu citou, Manuel. E eu acho que uma coisa cada vez mais iminente na minha geração, na geração Z, é de tu equilibrar o trabalho com prazer, porque até pouco tempo eu via pelos meus pais, pelos meus avós, era trabalho, 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 trabalho. Eles deixavam para aproveitar a vida depois de já estarem lá aposentados, ou às vezes já não tinham mais nem energia para isso, né? É muito bacana ouvir de ti que já é uma pessoa mais experiente, mas que ainda assim traz essa mentalidade muito nova. Como que tu enxerga cada vez mais esse crescimento, essa busca por uma certa liberdade e mudança no comportamento dessa geração mais jovem? Então, eu acho que se teve alguma coisa positiva na pandemia, uma das coisas foi essa, ou talvez a única coisa, que foi que permitisse que as pessoas assumissem mais essa coisa de home office e sair das cidades que elas moravam, porque parece que elas estavam presas ao lugar e o estilo de vida delas, porque era onde era o trabalho. E agora, com a coisa do home office, a gente vê muita gente saindo e buscando um lugar que realmente tem a ver com elas para morar, porque isso permite associar ao trabalho. E a gente não sabe, né? A gente não sabe por quanto tempo a gente vai estar por aqui. Então, a ideia de você deixar tudo para o final, para quando você aposentar para fazer alguma coisa, não existe essa garantia, né? Então, eu acho que a gente tem que viver todos os dias da maneira mais plena que a gente possa, né? Falasse antes dessa tua divisão de tempo, né? Teve algum momento que tu não conseguiu realizar isso dentro das tuas ideias, de o trabalho e o teu tempo para ti? E como é que tu lida com essas situações, né? Ou tá chegando próximo de acabar esse período do trabalho, em uma preparação para esse tempo para ti, como é que tu lida com esses 2 momentos ali? Eu acho que existe uma coisa que para mim não é verdadeira, que as empresas precisam crescer. Eu desenhei a minha vida profissional de modo que eu tenha uma renda suficiente que me permita fazer as coisas que eu gosto
e continuar nesse estilo de vida. Eu tive a oportunidade de ter uma empresa maior, mas eu sabia que a partir do momento que isso acontecesse, eu ia ter que sair da montanha e ir para o escritório. Eu nunca quis isso. Então, eu nunca quis que a minha empresa crescesse. Ela é uma empresa bem pequena, a gente tem ao redor de 120, 130 clientes ano, e é isso que eu quero. Eu não quero que seja maior do que isso, porque só dessa maneira que eu posso ter esse estilo de vida que eu desenhei para mim mesmo. E já existiram situações durante as tuas trajetórias nas montanhas, nas expedições, em que foi necessário que tu utilizasse as tuas habilidades médicas? Com muita frequência, e por isso que, assim, nunca me arrependi de ter dedicado 8 anos da minha vida para estudar medicina, 6 anos de faculdade, 2 anos de residência em pediatria, e depois eu tenho trabalhado em medicina apenas 5 anos, porque o que eu adquiri de conhecimento me deu muito mais segurança para mim mesmo, de estar em áreas remotas, segurança para os meus clientes. E embora a gente organize as expedições de uma maneira muito bem planejada, aclimatação, já que boa parte das viagens da gente é em altitude, e a aclimatação é fundamental para que não aconteçam problemas de altitude, ainda assim, às vezes acontece alguma coisa, um pé torcido, mas mais frequente do que ainda usar esse meu conhecimento com os meus clientes, eu estou em regiões muito remotas, onde tem outros turistas que eventualmente ficam doentes, talvez que nem fizeram a coisa como deveria ser feita e acabam adoecendo, ou até com a população local. Então, esse conhecimento que hoje está um tanto enferrujado, porque já faz tempo que eu me formei, faz tempo que eu parei de exercer medicina, o básico eu ainda tenho e isso é muito útil para mim. E dá segurança para os clientes também que vão comigo em áreas remotas, saber que tem um médico acompanhando. Falou dessa preparação que daqui a pouco os outros turistas nem estão tão preparados assim, né? O que é o mais importante dessa parte prática de preparação para uma montanha que tu consideras, não no teu caso, ou também no teu caso, né, que já tem toda a experiência, mas para quem vai pela primeira vez, ou tem algum ponto que, independente se é a primeira ou a milésima vez, o cara tem que estar sempre atento a esses pontos? Tá. Em relação à altitude, para todo mundo é sempre o mesmo processo. 15 dias depois que você sai da montanha, você perde a aclimatação. Então, cada vez que eu vou para a montanha, eu mesmo tenho que passar pelo processo de aclimatação, de deixar que o teu corpo gradualmente se acostume à altitude. E isso é realmente fundamental. Existe uma regra que você não, acima de 3.000 metros, você não deveria dormir a 400 metros acima da noite anterior. E a cada 3 noites você deveria dormir 2 noites na mesma altitude. A gente, de modo geral, faz um processo de aclimatação ainda mais lento do que isso. A outra coisa é forma física. E a forma física é assim, adequar o teu preparo físico com o teu objetivo, né? E não fazer uma coisa que esteja além do que você possa fazer confortavelmente, porque a gente sabe que exaustão leva a mal de altitude também. E a terceira coisa, adequar o teu nível de experiência para a viagem que você pretende fazer. A gente vê muito isso aqui no Aconcagua. Aconcagua é uma montanha de quase 7.000 metros na Argentina, a mais alta da América do Sul, e onde a gente tem menos de 50% de cume, porque boa parte das pessoas que vão para Aconcagua, por ler ou entender que a montanha é uma caminhada, e realmente não é uma montanha técnica, mas é uma montanha de grande altitude. E as pessoas acabam fazendo, ou tentando fazer o Aconcagua sem a experiência necessária. A experiência de passar várias noites numa barraca, a experiência de lidar com frio, e mesmo não sendo uma escalada técnica, ainda assim, quem for para o Aconcagua deveria fazer um processo de ir em montanhas mais baixas, ficar mais tempo na montanha para adquirir essa experiência. Então, experiência técnica, digamos, preparo físico e um roteiro bem planejado, bem pensado. E tu falas o pessoal olha o Aconcagua e quer ir pro Aconcagua.
porque por vezes é um sonho, né? Justamente o Aconcagua. E às vezes, até nesse contato com o teu cliente, tem que mostrar para ele isso, olha, teu sonho é chegar lá, mas se não tiver essa preparação, teu sonho vai se tornar uma frustração, né? E eu acho que tem duas coisas aí. Tem uma motivação correta de ir para a montanha e uma motivação errada. Errada, talvez seja uma palavra meio dura, mas a gente deveria ir para a montanha porque a gente gosta da montanha e não para ticar, para chegar lá em cima e dizer eu fiz, ou para postar foto de cume em rede Sim. social. Se você gosta do que você está fazendo, o fato de você ir daqui a 3 anos e não ir agora, e nesses 3 anos você fazer outras montanhas mais baixas, mais tranquilas, mais fáceis, e ir adquirindo experiência, esse processo, o processo do caminho até lá, ele deveria ser tão prazeroso quanto o processo de chegar no cume da montanha que no fim você está mirando, né? E agora a gente falou um pouco desse início, como que foi o ápice. Eu tenho muita curiosidade em saber como foi a experiência de escalar o Monte Everest, como foi o preparo, os perrengues, a sensação de estar lá em cima, e em que período que tu estavas da tua vida, já era algo que tu vinha planejando, sempre foi um sonho. Compartilha, porque olha, eu confesso que essa é uma das minhas principais dúvidas em relação a ti hoje. Olha, eu fui para o Nepal a primeira vez em 83, 40 anos atrás, né? Eu vi o Everest pela primeira vez 40 anos atrás. E escalar o Everest é uma coisa que nem passava pela minha cabeça. Aí na próxima etapa, eu comecei a voltar lá, a partir do momento que eu comecei a guiar, e daí daí apareceu o sonho. Só que era uma coisa impossível. Financeiramente, em termos de experiência, e a minha visão, assim, eram super-homens que subiam o Everest, né? Aí passa mais algum tempo, e eu começo a escalar outras montanhas e adquirir experiência, e começa a ser uma coisa que eu considerei, assim, olha, vai acontecer um dia, não é agora, mas vai acontecer. E daí chegou um ponto, e esse ponto foi em 2008, quando eu pensei que se eu dedicasse algum tempo mais, eu tinha já as condições necessárias para fazer isso. Aí eu fiz um treinamento, na época eu era casado com a Andrea, que é uma guatemalteca, e a gente planejou isso junto. Eu tinha mais experiência com ela, então a gente fez todo o trajeto para ela adquirir essa experiência. Então a gente escalou bastante na América do Sul. Depois a gente foi para o Denali, que é essa montanha mais alta da América do Norte, para aprender a lidar com o frio. É a montanha mais fria do planeta, onde menos 40 graus é a norma, né? Pode ser chegar bem mais frio do que isso. Daí a gente escalou uma montanha de 8.000 metros, mas 8.000, uma montanha baixa para padrão de 8.000, uma montanha de 8.200 metros, que é o Joio. E daí a gente se sentiu preparado para encarar o Everest. Mas nessa altura eu já tinha levado 47 grupos ao campo base do Everest. 47 vezes olhando o cume lá de baixo e imaginando como seria chegar lá em cima. Então, às vezes eu penso que esse cume, para mim, talvez tenha sido mais emocionante ainda do que para as outras pessoas, porque eu já estava há muitos anos naquela região, eu conhecia profundamente a região, já tinha olhado para o Everest tantas dezenas de vezes, e foi uma coisa realmente, assim, quase indescritível, a felicidade. Mas a felicidade mesmo, só aconteceu quando eu cheguei de volta ao campo base. Foi uma felicidade. Quando eu cheguei no cume, foi uma felicidade meio controlada. Assim, ok, consegui, agora eu tenho que voltar. E a maior parte das pessoas que morrem no Everest morrem na descida. Então tinha um longo processo ainda para 3 dias para chegar no campo base e, junto com toda a minha equipe, todos nós fizemos, todos nós fomos bem e não teve nenhum acidente. Daí eu acho que lá naquele ponto que teve realmente a felicidade maior. Justamente sobre esse ponto da chegada lá em cima, porque, como tu falaste, né, o risco, e pelo teu relato de maior número de mortes na descida, por vezes é a euforia, né, que acaba atrapalhando esse processo do pessoal. Tá, cheguei, é isso aí, só descer. Existe uma coisa, e por isso também, voltando àquele outro ponto,
da experiência, de você ter a experiência necessária para fazer uma montanha, porque eu costumo dizer que a gente não tem marcador de gasolina. A gente não sabe, até que a gente tenha muita experiência, até que a gente tenha feito muita montanha, a gente não sabe quanto energia a gente tem dentro da gente. Você está subindo, o cume está ali, e você vai. E você dá conta de chegar no cume, mas às vezes você chega no cume e você não tem energia para descer. E isso que acontece com muita frequência, principalmente para pessoas que não têm experiência, não têm vivência de montanha para saber, ok, por exemplo, em 2012, 2 anos depois do Everest, eu tentei escalar o Manaslu, que é a oitava mais alta do planeta, 8.156, e já que eu já tinha feito o Everest com oxigênio suplementar e com a ajuda de Sherpas, dos guias de lá, eu tentei escalar sem oxigênio e sem a ajuda dos Sherpas. Eu e um colega meu, um amigo meu. E eu cheguei a 400 metros do cume e depois de 40 dias de expedição, eu cheguei a 400 metros do cume, virei as costas e voltei. E até hoje eu tenho certeza absoluta que eu teria feito cume, mas teria morrido na descida. Então, mas isso eu só consegui tomar essa decisão tão difícil de abandonar um sonho, um projeto que eu já tinha investido tanto, porque eu conheci o meu corpo. E o meu corpo me dizia, olha, você não vai dar conta de voltar. Então, eu nunca me arrependi de ter desistido. E desistir na montanha é extremamente importante. Teu amigo completou? Não, nenhum de nós dois. Foi uma expedição muito complicada. Aliás, o nosso site chama www.morgadoexpedições.com.br. Eu tenho 3 livros lá que eu escrevi, das minhas diversas experiências aí de montanha. Tá em PDF para baixar gratuitamente, quem quiser ler. Um é a experiência do Choyu e do Everest, o outro é a experiência dessa montanha do Manaslu, e o outro é contando os meus 7 cumes. Até quando o pessoal me falou que tinha a opção de baixar os livros, eu fui dar uma olhada e fiquei pensando, em que momento que tu consegue parar para escrever um livro, Morgan? Eu acho assim, depois que você sai desse tipo de experiência, você lembra das coisas, mas não lembra das emoções. Então eu sempre, em todos os meus projetos, eu sempre fiz questão de escrever ou gravar. Às vezes eu levo um gravadorzinho e daí você para descansar, você está sentindo alguma coisa, tem uma emoção maior, você grava. Não precisa nem descrever tudo, você só simplesmente pontua, olha, está acontecendo isso agora. Depois, 2 dias depois, ou no mesmo dia, 2, 3, 4 dias depois, eu pego isso como linha do pensamento e eu escrevo. Então, esses livros que eu citei, na realidade não são livros, eles são relatos de montanha. Então, quando eu saí da montanha, eles estavam feitos, né? Aí é só dar uma acertadinha, mas e eu acho que com isso você consegue trazer a emoção do momento. Bom, e aqui eu tava pensando enquanto tu falava, eu acho que é algo tipo o slogan do Planeta Atlântida, né? Só quem vai sente, mas de uma forma sintetizada. Como que tu resumiria o que tu aprendeu com as montanhas? Tanta coisa. Mas eu acho que quando você planeja alguma coisa que você considera acima ou mais difícil do que você imagina que você possa fazer, e você vai e consegue fazer isso te dá um grau de autoconfiança para a vida, para qualquer outro aspecto da vida, que é muito difícil de você adquirir de outra forma, né? Agora, há 50 dias atrás, eu acabei meu último projeto, então eu estou com 67 anos, eu me propus a atravessar o Nepal caminhando próximo à fronteira com o Tibete, uma coisa que no fim eu acabei concluindo, demorou 125 dias, são 125 dias de caminhada, e eu fui o primeiro latino-americano a fazer. Então, antes disso eu estava pensando em fazer, né, então 67 anos, fazer uma coisa tão exigente fisicamente, emocionalmente, né, eu acho que eu só consegui fazer isso porque as outras coisas que eu já tinha feito lá para trás, que eu tinha me proposto a fazer, bem planejado, e daí eu fui e executei. Isso te dá confiança para fazer. E aí não precisa ser Everest, é o desafio de cada um. Pode ser uma caminhada de um dia.
você pode ir fazer o Itembezinho, aqui fazer aquele trekking por baixo do Itembezinho. Se isso é um desafio para a pessoa e ela se propõe a fazer e ela conclui, isso é uma coisa que a pessoa leva para a vida, né? Paciência é uma coisa super importante na montanha. Você passa muito tempo descansando, aclimatando, esperando o tempo bom. Então, é uma coisa que a montanha quase que te obriga a aprender. Camaradagem, principalmente montanhas técnicas, onde você está ligado a uma corda com o teu companheiro de escalada e tua vida depende dele. O grau de confiança que você precisa ter e o grau de confiança que você precisa dar para outra pessoa também é uma coisa muito importante que acontece em montanha. Não sei, ter tanta coisa. Quer dizer, montanha, no fim, ficou uma parte tão integral da minha vida que é até difícil sintetizar tudo que vem de lá, né? Eu trabalho bastante acompanhando equipes em alguns jogos, campeonatos fora e tudo mais, e quem não é do esporte, quem não vive meio do esporte, às vezes não entende o quanto é não só o jogo, todo o processo, né? Chegar numa cidade, ficar com a equipe concentrada, delegação e tudo mais. No teu caso, eu imagino o quão grande é esse processo antes da montanha propriamente dito, né? Da cultura de cada lugar, de vários lugares que tu já estivesses. Como que é esse processo também de compreender essa cultura local, cultura do Nepal, por exemplo, completamente diferente de uma cultura aqui da América do Sul, e aqui dentro da América do Sul mesmo, né, uma cultura diferente do Chile, de uma cultura da Bolívia, do Peru. Como é que é esse processo antes da montanha, como é que tu aproveita isso? Bom, assim, eu tenho uma ligação com a Ásia muito, muito, muito forte. E só dando como exemplo esse último projeto meu, né? Por que eu me propus a fazer esse trekking de longa duração, que hoje tem um nome, chama Thru Hike. E nos Estados Unidos tem vários desses travessias. Você vai quase do México até o Canadá, mais longos até do que eu fiz. E o que sempre me atraiu nas viagens que eu faço é juntar natureza com a cultura do lugar. Eu acho que isso deixa a viagem muito mais completa do que simplesmente você ir num lugar bonito. Eu estou indo para o Canadá agora e é um lugar fantástico, mas eu não espero que ele seja tão intenso quanto uma caminhada no Nepal. Exatamente por você entrar em contato com essas pessoas. E daí coincide que eu sou budista. Primeira vez que eu fui para o Nepal, eu tinha zero interesse em espiritualidade. Isso foi uma coisa que foi acontecendo lá, principalmente por conviver com as pessoas de lá e falar assim, não, peraí, eles são legais assim, eles são sorridentes, eles são de bem com a vida, tem que ter alguma coisa por trás disso. E daí eu fui estudar, e fui fazer curso, e daí tudo isso começou a fazer sentido para mim. Então, eu ganhei muitos grupos de yoga na Índia também, e daí eu fui estudar hinduísmo também, e tem muita coisa interessante nesse lado. Então, eu acho que quando essas duas coisas se juntam, para mim fica mais interessante ainda. E é importante, eu acho que é muito importante você ler a respeito do lugar que você está indo viajar para que tudo aquilo faça sentido. Porque senão você passa pelo lugar sem que... Você perde metade da viagem, seguramente, né? E acaba sendo uma relação intrínseca entre corpo e mente. Então, como que tu enxerga a espiritualidade e a importância que esse eixo tem na tua vida? Eu não sou um budista praticante, mas eu tenho absoluta certeza que o budismo me influenciou de maneira fundamental na minha vida. Quer dizer, eu já tenho contato com essa filosofia há pelo menos 20 anos e muito, muito, muito do que eu aprendi eu consegui incorporar de uma maneira ou de outra. Então, para mim é fundamental, e hoje eu tenho certeza que eu sou uma pessoa diferente do que eu era antes de conhecer isso. E como que isso interfere também na hora da montanha, na hora da diversidade, como tu falaste, desse entendimento também, ter essa consciência da tua espiritualidade também para respirar, juntar tudo isso que a gente vem falando, né? Da parte de conhecimento, da parte esportiva, da parte atlética, também
com essa parte mental de entender e poder dizer, não, esse para mim tá bom, aqui é legal, mais do que isso é um risco para minha vida? Hum. No Nepal, os nepaleses, eles acreditam que as montanhas são morada dos deuses, né? Isso é uma coisa que a gente ouve falar, tal, parece uma coisa... Não, para eles é uma realidade, né? Eles respeitam muito, muito, muito as montanhas. Então, quando você vai escalar uma montanha, de um modo geral, você passa por um lama e esse lama te dá a permissão para você entrar na montanha e te dá a bênção para as coisas irem bem. E quando eu fui escalar o Everest, eu passei por esse lama, lá na trilha já do Everest, que é um lama que eu já visitava há bastante tempo, e ele me falou assim, que se eu conseguisse manter o meu coração puro durante esses 2 meses de expedição, eu ia chegar lá, né? E, logicamente, você está estressado, você está dormindo pouco, você está se arriscando, você tem medo da montanha, de acontecer alguma coisa na montanha, você tem medo de não conseguir. Então, você tem um estresse bem grande. Mas eu sempre lembrava das palavras dele e, no fim, é difícil. Difícil manter 2 meses o coração puro. Mais difícil do que escalar o Everest. Mas essas palavras, elas foram muito importantes para mim. E esse aprendizado espiritual, eu acho que ele te ensina a lidar com emoções. Isso é a coisa que eu acho mais fantástica no budismo, porque o budismo, uma grande parte do budismo é psicologia. É você aprender a lidar com as tuas emoções. E na montanha você tem que estar checando isso o tempo todo, né? Tem dia que você está cansado, tem dia que você está irritado, aí você é mais rude com alguém, então é um bom lugar para praticar. Um bom lugar para praticar espiritualidade, eu acho. E que bacana. E como tu citou anteriormente, tu já passou aí por mais de 6 décadas de vida, mas com um espírito muito jovem. Eu tô aqui ainda admirada, muito impressionada. E como que tu vê essa tua relação com o estilo de vida ativo e essa longevidade que tem sido cada vez uma pauta mais recorrente? Tu te enxerga continuando viajando, explorando o mundo por muito tempo, ou chega um momento de apenas agora passar toda essa vivência para outras pessoas, e principalmente essa questão de viver bem por mais tempo, né? Uhum. Eu com muita frequência, agora nos últimos anos, mais ainda, com muitas frequências, eu ouço assim, você tá com 64, 65, 66, 67, até quando você vai fazer isso? E assim, eu espero que por muito, muito, muito mais tempo. Porque é uma coisa que me completa. Então, eu acredito completamente que um estilo de vida ativo aumenta a longevidade. Acho que não tem nem dúvida disso. Alimentação, estilo de vida ativo e fazer o que você gosta. Eu acho que esse é outro componente muito, muito, muito importante. Isabela, tocou o sinal. Opa! É hora do que agora, Isabela? Do nosso Fair Time, momento do podcast, onde a gente conversa sobre umas coisas um pouco mais descontraídas. E eu queria perguntar, Morgado, na relação com o esporte que tu teve durante todo esse período de aventura e viagens. Afinal, o clube é esportivo, a gente conta com diversas modalidades, porém, tu pôde experienciar algumas bem diferentes, né? Inclusive caiaking, rafting, cicloturismo, escalada em rocha, em gelo, que são coisas que a gente acaba não tendo um contato tão frequente. Como que foi poder experienciar esses novos esportes? E também se teve algum que se destacou, que tu gostou mais, ou que foi um que tu já pôde abolir da tua lista, que tu viu que não nasceu para isso? Eu sempre digo que eu acho que existem 2 pessoas, a humanidade é dividida entre 2 tipos de pessoas, os especialistas e os generalistas. Especialista é aquele cara que faz uma coisa extremamente bem feita e só faz essa coisa. Eu sou o contrário, eu sou generalista. O único esporte que não clicou para mim na vida foi surf.
por alguma razão, não... Não vingou. Não. Agora o resto eu já fiz um pouquinho de tudo. E é interessante porque se você é generalista, você tem que lidar com a ideia de que você não vai ser super bom em nada, né? As duas coisas estão ligadas. Mas tudo bem, eu lido bastante bem com isso. E Também não vai passar vergonha em nada também, né? possivelmente não. E um esporte te ajuda no outro, Claro. né? Quanto é que nem língua, né? Você fala duas línguas, você aprende a terceira, dizem, com mais facilidade. Esporte com certeza. E eu tive fases de coisas. Eu fiz, durante algum tempo, eu fiz muito caiaque de corredeira, que é uma coisa fantástica, talvez o esporte que eu mais passei medo na vida, porque você está naquele negocinho pequenininho, você vai se aproximando da corredeira, aquelas ondas enormes, aquele barulho cada vez mais forte, e você está num barquinho desse tamanho. Eu imagino o quanto assustador deve ser. O cara subiu o Everest e tá me dizendo que o barquinho é assustador. Mas eu também sou movido por desafio, né? 7 anos atrás agora, eu comprei um veleiro no Caribe. Eu não sabia nada de vela, nada. E eu contratei um instrutor, ele ficou 20 dias a bordo comigo, e depois disso ele foi embora e eu toquei. E eu fiquei 6 anos, metade do ano, no veleiro. Eu atravessei 2 vezes o Atlântico e 1 vez o Pacífico. E esse processo de você ir se sentindo mais confiante, de novo, voltando à coisa dos desafios anteriores, né? Eu já tinha feito alguns e tinha dado certo, então você fica mais confiante de fazer outra coisa. Então, no veleiro também, assim, porque na montanha eu já estava me sentindo muito à vontade. Então, me deu essa vontade de sair da minha zona de conforto. Ok, vou fazer uma coisa que eu não tenho a menor ideia e vou tentar ficar bom nisso daí e fazer o que eu queria. E foi muito legal. Aí, o ano passado, tendo feito o que eu tinha sonhado em fazer, que era atravessar oceanos, eu vendi o barco e agora eu estou de volta à montanha. que é a minha paixão. É incrível isso, porque eu vi algumas das praias mais lindas do planeta. São Blas, no Panamá, Belize, Polinésia Francesa. São praias, assim, alucinantes. E eu olhava e falava assim, é bacana, ela é bonito. Mas daí eu volto para a montanha e eu faço... né? Que isso nunca rolou com praia comigo. Sim. A gente falava antes das culturas que tu visitaste, né, que tu conheceu. O que mais te chamou a atenção, além da parte da espiritualidade, mas digo de curiosidade mesmo, de algum lugar que tu chegou e encontrou algo completamente diferente daquilo que tu estava esperando e daquilo que tu imaginava? Então, eu acho que, no fim, para mim, a essência de viajar é isso. É encontrar coisas diferentes, você se surpreender. E se você estiver aberto, você aprender alguma coisa, né? Europa não me diz muita coisa. Eu gosto dos Alpes, a gente tem uma viagem nos Alpes, ao redor do Mont Blanc, mas como experiência total, eu prefiro lugares mais ermos, mais desconhecidos, com cultura mais diferente. E eu busco isso. Isso é uma coisa cada vez mais complicada, porque o mundo está ficando gradualmente mais homogêneo, mas eu já passei um mês fazendo trekking no Afeganistão. Uma coisa completamente diferente. Só nômades que vivem da mesma maneira que sempre viveram. Né? Visitar uma tribo Maasai na Tanzânia, ou ir para alguma ilha remota da Indonésia. Essas coisas me atraem muito. E eu acho que isso que dá o sabor de uma viagem. E como é que essas pessoas te observam chegando lá? Porque, justamente como falaste, né? São lugares mais ermos, lugares onde até o acesso é bem mais complicado. Como é que essas pessoas veem alguém da América do Sul, do Brasil, chegando lá? A gente tem um grande embaixador nesse país que chama-se futebol, né? Então, e eu como não acompanho futebol, às vezes eu passo vergonha, porque eles sabem a seleção brasileira inteira e eu fico... Isso aí. Mas eu acho que depende muito da maneira como você chega também, né? Se você chega de igual para igual e aberto, as pessoas te recebem bem, né? A maior parte das vezes, quando você não é recebido por um
por um povo, é porque você chegou de uma maneira errada, né? Mas a outra coisa bacana desses lugares ermos, enfim, é que eles te veem com tanta curiosidade quanto você vê a eles. Então deixa de ser aquela coisa de zoológico, sabe? De você ir na Tailândia para ver as mulheres girafa, que tem aqueles anéis no pescoço, que é uma coisa que eu acho horroroso. A gente tem uma viagem na Mongólia, e na Mongólia tem um festival muito importante que chama Naadam. E 99% das pessoas que assistem o Naadam assistem num estádio de futebol na capital. A gente vai para o interior da Mongólia, uma região montanhosa, e vai para um acampamento nômade, onde nós somos os únicos estrangeiros. E a gente passa o dia, dorme lá, acampa lá, e no dia seguinte a gente segue para o trekking. E isso que eu vejo, assim, a gente está olhando para eles, eles estão olhando para a gente. Eles querem saber da gente, a gente quer saber deles. E essa é sempre uma relação muito mais bacana do que simplesmente você olhar os outros, né? E como a gente comentou no decorrer da conversa, em 2011 tu completou o Seven Summits, né, os 7 cumes, agora recentemente o GHT no Nepal. Eu preciso te perguntar, o que que falta ainda? Porque por tu já ter atingido esses ápices, acho que quase que indescritíveis, né, nesse mundo da aventura, das montanhas, quais são os próximos planos? Se tem algo que tu ainda não atingiu, que tá ali pulsando, não, isso aqui tem que dar um check na lista. Como que tu se sente em relação a isso? Eu acho que o dia que eu parar de sonhar, eu morro. Então, sempre tem coisa na lista, né? Esse Great Himalayan Trail, GHT, que você mencionou, é o projeto de um guia de trekking em inglês que desenvolveu isso. São trilhas que basicamente não existiam e que ligavam as rotas de trekking normais no Nepal. E tem o GHT do Butão, que é atravessar o Butão inteiro, perto da fronteira com o Tibete também, com 30, são 38 dias mais ou menos, com 40 mil metros de altimetria. E eu quero ver se eu faço o ano que vem. Mas eu sempre tenho 2 planos na manga. Tem sempre alguma coisa gestando, né? E daí tem que esperar a hora da gestação acontecer, da época correta para fazer cada uma dessas. Mas eu acho que não precisa ser coisas grandiosas também. Eu acho que estar na montanha é uma coisa muito bacana. E não precisa ser alta, não precisa ser nada espetacular, não precisa ser nada de que ninguém nunca fez. Eu acho que na maior parte das vezes é estar nesse ambiente que eu gosto tanto. Mas sempre tem as coisas um pouquinho mais difíceis aí para mirar. Me veio uma dúvida e uma pergunta em cima de algo que tu falaste agora, dessas culturas diferentes. Que chega a mesma curiosidade que as pessoas têm, que tu tens, é a curiosidade que as pessoas têm. E tem, no teu caso, a gente está olhando aqui com encantamento, porque é um estilo de vida diferente do que a gente tem por base da maioria das pessoas. Como é que é o teu olhar em relação às pessoas que daqui a pouco tu percebe que, assim, pô, não necessariamente uma montanha, mas encontra algo diferente, busca alguma alternativa para te sentir melhor também. Assim como a gente olha com esse encantamento ou com essa diferença, vou chamar assim, de estilo de vida, como que é esse teu olhar de volta para as pessoas? Para as pessoas que Que não, que tem um estilo mais normal. acorda, vai trabalhar, volta, aquilo que falava de não quero viver para trabalhar, não quero esperar ficar velho, não quero esperar. Eu acho que na real, porque esse estilo de vida que eu tenho, né, eu estou na estrada, eu não tenho base nenhuma há 34 anos. Eu não conheço mais ninguém. Nunca encontrei ninguém que estivesse nessa história. Você encontra as pessoas fazendo uma viagem de 1 ano, tal de sabático, de 2 anos ou de 3 anos, e de um modo geral elas voltam e continuam a vida. O que sempre é uma adaptação bem complicada, assim, todo mundo que teve essa experiência e voltou, demora, porque um dia de viagem te dá, em termos de estímulo, que 1 mês de vida normal dá, né? Mas o que eu acabo pensando é assim, se a pessoa está realmente feliz no que ela faz, ótimo, né? Esse estilo de vida serve para mim. Eu tenho certeza absoluta que não serve para grande parte das pessoas. O que poderia ser um encantamento no começo, para grande parte das pessoas que tivessem a minha vida, possivelmente elas iam cansar depois de um tempo.
porque, obviamente, não é só o glamour ou o encantamento de todas essas coisas que eu faço e desses lugares que eu vou. Tem, tem o desconforto, tem o desapego, tem a falta de amigos permanentes ao seu lado, que é uma coisa que eu tenho certeza absoluta que é uma perda bem grande que eu tenho no meu estilo de vida. Eu conheço um monte de gente, eu tenho bons amigos ainda do tempo da faculdade que eu vejo todos os anos, mas eles não estão próximos, né? Então eu encontro muita gente bacana, e eu me despeço constantemente dessas pessoas. Hoje em dia, com a internet, menos, mas ainda assim você não está próximo, né? Então tem as perdas e ganhos. E no meu caso, eu tenho absoluta certeza que os ganhos são maiores que as perdas. Então eu acho que se a pessoa tiver numa vida dita normal e ela conseguir fazer esse balanço e falar assim, ok, o que eu ganho é maior do que eu não experimento, do que eu não vivo, tá tudo ótimo. Eu só recomendaria para todos que abrissem um pouquinho e se dessem a oportunidade, porque às vezes as pessoas até têm esse encantamento, mas fica no plano dos sonhos, nunca é concretizado, nunca, e a maior parte das vezes por medo, e esse medo, boa parte das vezes é da imaginação da pessoa, não é real, né? É que às vezes uma montanha é um extremo, vou chamar assim. Uhum. Quero morar na praia. Aí eu Sim, vou esperar aposentar para morar na praia. exato, exato. É que a inércia é uma força extremamente forte, né? É difícil vencer a inércia. É muito mais fácil você continuar, ou ir levando, ou ir postergando, ou procrastinando, né? Mas, então precisa força, precisa coragem para fazer a mudança. Mas se é isso realmente que a pessoa sonha, o mais rápido que ela faça, melhor, né? E eu vi que tu és muito ligado a causas sociais. Hum, O que que esses anos de trajetória te ensinaram sobre essa solidariedade hum. e essa desmaterialização, né, dos objetivos de vida, de que para eu obter sucesso eu tenho que ter muito glamour, muito luxo. Eu acho que sucesso, ele não, para mim, não é nem perto do que a maior parte das pessoas consideram sucesso. Sucesso para mim é ser feliz. Se você é feliz, você está no caminho certo, eu acho que você é bem-sucedido. A coisa das causas sociais, eu li um livro uma vez que chama Três Xícaras de Chá. É um cara que vai escalar o K2 e ele volta, ele é socorrido por um vilarejo, fica lá um mês, e acaba tendo vontade de devolver o que o vilarejo precisaria. Ele vai e constrói uma escola, e depois de anos ele tem 150 escolas no Paquistão e no Afeganistão. É um livro fantástico. Eu li esse livro e me fez pensar assim, nossa, eu já ganhei tanto com esses lugares que eu visitei, que eu gostaria de devolver um pouquinho. E daí eu comecei a organizar alguns projetos, sempre perguntando para a comunidade o que eles precisariam, né? Porque é muito comum o erro de projetos sociais é você ir de cima para baixo, você falar, eu acho que esse vilarejo precisa de uma escola, e de repente a água potável é muito mais importante do que uma escola. Então eu comecei a propor para os nossos clientes que eles contribuíssem para projetos que eu desenhava, de coisas pequenas, projetos que eram a gente podia concluir no momento que a gente fizesse ele. Então, nunca fiz alguma coisa tipo escola, porque precisaria manter os professores, isso é mais complicado, mas a gente fez coisas pontuais. Um lugar que não tinha energia elétrica, um lugar que não tinha água, isso a gente fez muito. Quando teve o terremoto de 2015 no Nepal, foi uma coisa bem séria, bem dura para eles, já é um país muito pobre. A gente lançou isso e a gente arrecadou US$ 45 mil, e deu para fazer muita coisa por lá. Eles precisavam urgentemente. E o que eu percebo, então, é que talvez pela própria maneira como o Brasil é, se as pessoas teriam muito mais vontade de ajudar, elas ficam desconfiadas se o dinheiro vai para o lugar que tem que ir, né? Então, eu acho que e eu fico muito feliz que as pessoas confiam em mim. Então, quando eu lanço um projeto social, um mês depois eu tenho que parar, olha, parem de depositar, porque a gente já atingiu o objetivo
da gente, né? Agora mesmo, no GHT, uma parte do dinheiro que eu arrecadei era para um projeto social para ser feito no Nepal. Eu acabei não conseguindo fazer nada lá e propus para o grupo que tinha doado esse dinheiro o que eles queriam fazer com o dinheiro, e eles falaram que eles queriam doar para o pessoal das enchentes aqui no Rio Grande do Sul. E daí eu fui atrás de uma pessoa que me deu confiança de que ele está fazendo, é um trilheiro de 4x4 aqui do Rio Grande do Sul, e por ter carro 4x4 ele conseguia levar para comunidades que estavam sem acesso. Então foi super, super bacana. A gente está encaminhando o final da nossa entrevista, mas eu tô com uma curiosidade, não sei se tu pode falar, dos teus cordões e das pedras. Esse daqui é uma bênção que o lama te dá. Na realidade, tem um nozinho aqui atrás que ele dá um assoprão. Isso é uma bênção, né? Uma coisa de proteção. Essas duas pedras, coral e turquesa, para os tibetanos, são as duas pedras de proteção também. Esse coral está no meu pescoço desde 95, nunca saiu. E eu gosto muito dele. E todo tibetano usa exatamente isso, ou colar, ou tiara, ou brinco de turquesa e coral. Então isso tem muito a ver com esses lugares que eu passo boa parte da minha vida. Que legal. Isabela, é aquela hora que eu gosto muito, Isabela. Bom, o nome do podcast foi escolhido justamente pelo Fair Play se tratar de um tratamento equalitário e justo. E ele pode ser aplicado não somente no esporte, mas em todos os âmbitos da nossa vida. Eu queria saber como que tu encara esse estilo de vida e como incentiva, de uma forma ou de outra, outras pessoas a também adotá-lo. Eu acho que eu já, de uma certa maneira, eu já respondi isso, mas é isso, é sonhar grande, sonhar com coisas que a princípio parecem muito difíceis e depois ir atrás, colocar energia e sair da sua zona de conforto, porque o que você recebe ao fazer isso é imensurável, assim, é muito, muito, muito bom. Manuel Morgado, obrigado pela tua participação. Vou te entregar um presente aqui, ó. E beleza. É presente do Recreio da Juventude. Tem aí uma lembrança para sempre onde estiver e puder, tá? Com a nossa lembrança. Se quiser pegar só, porque é um modelo exclusivo. A gente tem na nossa loja lá no Recreio da Juventude, no nosso Recreio Mall, alguns modelos de camiseta, mas esse aí é um modelo exclusivo para quem vem aqui, das modalidades que o clube tem. Que bacana. Já botar uma parede de escalada no futuro, Isso né, irmão? aí. Que legal. Ano passado a gente teve o acréscimo do Bike Park, agora agregando daqui a pouco uma parede de escalada. Seria muito legal, Morgado. O que tu acha? Eu acho fantástico. Só convidar o Morgado para... É um esporte que está crescendo muito, agora é olímpico, né? Então é muito bacana. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pela conversa, foi super gostoso. E obrigado a quem está ouvindo. Gente que agradece. Bom, o Fair Play fica por aqui. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais e não esqueça que o Fair Play vai além das montanhas.